Oi, gente, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a Festa Literária Internacional de Cachoeira. Eu sou Mira Silva, curadora da Fliquinha, e desde cedo estamos juntos nessa jornada de lembranças tão emocionantes, afetivas e queridas. Neste final de semana, vamos relembrar cada uma das 7 edições da Fliquinha, parte infantil da Flica, que tanto nos orgulha por compartilhar o universo literário com os nossos pequenos leitores e leitoras. A Flica tem um apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E a realização é da Cali e da iContent. Um sábado para recordar, aqui no canal da Flica no YouTube, já relembramos 3 edições da Fliquinha, num bate-papo gostoso com Cissa Fittipaldi, Heloísa Prieto, Estela Mares Rezende, Lúcia Hiratsuka, Naizinha, Salo Shecker, entre outras autoras. Agora, vamos relembrar e celebrar a Fliquinha 2016 no Flica na Rede. Então, você vem comigo relembrar esta memória? Baladas de Sofia. É um livro de quem aprendeu a prestar atenção à filha, Sofia. São os diálogos entre mãe e filha. A matéria-prima da obra, nascida despretensiosa numa página no Facebook. O livro dessa publicitária e administradora soteropolitana, mãe também de Rafa, é sucesso desde seu lançamento. Silvana Oliveira, é um prazer enorme tê-la, reencontrá-la e tê-la aqui, agora conosco, para relembrar essa memória que você tem aí guardada desde 2016. Compartilhe ela conosco, por favor. Mira, é um prazer enorme para mim estar aqui também. A Flica foi um dos momentos mais mágicos da minha vida. Não só a minha atuação lá, aquela recepção maravilhosa naquele teatro, e que eu confesso que quando eu me vi com aquela criançada toda, meu coração gelou, porque a gente sempre tem aquela expectativa, meu Deus, será que as crianças vão gostar? Será que elas vão participar? E foi lindo como eu fui acolhida, fui abraçada e a gente se divertiu muito, aliás, essa é a proposta do livro, né? É a gente se divertir. E eu queria que as pessoas que lessem esse livro dessem boas risadas, né? Que a literatura trouxesse esse momento. E lá na Flica eu me diverti muito e as crianças participavam, falavam que é uma coisa que eu gosto de ouvir, né? Como as tiradas, como as crianças elas participam, elas interagem. E ontem eu estava batendo papo com a própria Sofia, né? Tentando lembrar não só do momento em que eu estava ali, mas como é que foi para ela, que ela não esteve no teatro, mas no dia seguinte a gente participou do festival como todo, né? E ela fala que lembra de uma biblioteca enorme, e entrei lá com ela e com meu filho Rafa, e mais uma amiga e outras crianças, e a gente autorizou que ela escolhesse 1 ou 2 livros, né? Então, soltar as crianças ali naquela biblioteca, para que eles pudessem escolher, folhear, né, cheirar os livros, aquele momento. E ontem ela disse que lembrava, né, ela era menor, ela devia ter uns 8 anos, e como ela lembrava desse momento, dessa biblioteca. Então, foi um momento mágico para mim, voltei de lá, fora que Cachoeira, né, já tem essa áurea assim mágica. Eu me lembro que eu voltei de lá e passei muitos dias assim sentindo ainda aquela emoção. Foi realmente incrível, foi maravilhoso. Eu fiquei muito honrada. Você lembra que as crianças, elas levantavam a mão quando elas descobriram que era Faladas de Sofia, né? Sofia é a filha, né?
Então, elas levantavam e falavam, eu falo assim. Você lembra disso? Lembro. Não, e o mais engraçado são que as histórias que elas começam a contar, e quando eu conto, né, a falada que a Sofia mais gosta, que é aquela fala que a bunda molhada, e aí as crianças se acabam de rir. E esse momento, para mim, é o mais maravilhoso, porque ver as crianças se acabando de rir, dando risada e participando, não tem preço. E às vezes até elas se arvoram, né? Quando eu falo também em algumas escolas, às vezes os professores ficam preocupados, mas eu gosto quando elas querem participar, elas se empolgam, né? Significa que eu consigo empolgar essas crianças, né, com esse livro. Então, empolgar a criança com a leitura é a melhor coisa, né? É o que a gente mais sonha em conseguir. E tem uma coisa engraçada, quando eu li Faladas de Sofia, e você está falando em empolgar as crianças, não só as crianças. Na verdade, eu acho que o livro chama atenção para os pais, né? Para a gente olhar mais para os nossos filhos. Porque eu lembro que na época, quando eu li Faladas de Sofia, eu até comentei com você que eu lembrei de algumas faladas de Diogo, que é meu filho, né? E Diogo um dia entrou no elevador comigo e falou assim: mãe, por que todos os adultos, quando entram no elevador, eles se olham e se ajeitam? Então, são essas observações da infância que você trouxe para o seu livro, né? E que também chama a atenção dos pais para observem os seus filhos, deem atenção aos seus filhos, quando eles falam essas faladas aí, quando E crianças, né? o que eu, a minha, o meu lema que eu falo assim, a verdadeira recordação da infância não é com que idade a criança aprendeu a ler, ou com quantos meses, ou quantos anos ela aprendeu a andar, quando nasceu o primeiro dente, porque isso tudo é fisiologia, isso tudo vai acontecer naturalmente. Mas o que é específico daquela criança são as faladas, né, dela, que é a forma como ela viu o mundo. Né? Quando a criança, você vê que Diogo é um menino observador, né? Você já começa, isso aí já começa a mostrar um pouco da natureza dele, né? Sofia tem uma natureza que eu fico brincando assim, veio para me desafiar em muitos momentos e no processo educativo, né? Ela me desafiava com as faladas dela quando eu falava assim. Um dia eu falei, Sofia, não fale assim, eu não gosto dessa sua petulância. Ela, eu não tenho peito. Então eu ficava assim, meu Deus, o que eu faço agora? Então, e isso é a natureza da criança. Então, a mensagem que eu quero deixar com o livro ouçam seus filhos, prestem atenção neles, porque essa é a verdadeira recordação da infância. Hoje, Sofia, às vezes, morre de vergonha, até briga comigo quando eu falo alguma coisa assim, né? E ela mesmo dá risada, porque como ela era muito pequena, às vezes ela nem se reconhece ali, né? Então, é uma recordação para ela também, né? E fica aceso para sempre. Exatamente. Sofia está aí para a gente conhecer? Aqui. Venha, Sophie. Vamos ver. Aqui Sofia, a com as duas, inspiração do livro de Silvana. aqui com as trancinhas lindas. Ela Oi, está Sofia. interrompendo a aula de história para poder vir aqui dar um oi para a gente. Tudo bem, Sofia? Como vai? Tudo bom. Como é que você encara hoje essas histórias aí contadas por sua mãe? Assim, bem, mas eu sinto vergonha de algumas que eu falava muita coisa. Mas agora eu rio também, eu gosto muito do livro. Também serve, tipo, para quando eu for maior mesmo eu me lembrar das coisas que eu falava quando era pequena. Serve de recordação É sua memória também, né, não, Sofia? bastante. Olha, gente, eu agradeço, Silvana, agradeço, Sofia. Foi muito bom bater esse papo com vocês, recordar as faladas de Sofia aí. Eu garanto que agora muita gente que está nos assistindo aí vai assim começar a observar os seus pequenos e as faladas deles, né? Como Silvana falou, é a forma deles verem o mundo. Obrigada, Silvana, obrigada, Sofia. Um beijo grande para vocês. Um beijo, Mira. E é isso que eu espero, que os pais realmente se conectem com seus filhos, ouçam, deem risada e prestem atenção, porque às vezes nas faladas tem muita coisa que eles estão tentando contar para a gente, né? Com certeza. Beijão. Beijo.
Olha só, ela é filha de imigrantes judeu-poloneses, nasceu no Rio em 1950 e escreve para leitores de muitas idades. Formada em língua e literatura francesa pela Universidade de Nancy, foi premiada diversas vezes por sua obra como poeta e autora infanto-juvenil pela PCA, ABL e outras instituições. Rosiana Murai, querida, seja bem-vinda. O espaço do Flica na Rede é todo seu. Traz pra gente essas memórias da Fliquinha em 2016. Bom dia. Bom dia. Está um dia chuvoso aqui em Saquarema, o que é muito bom, porque aqui é uma região semiárida e a gente fica desejando chuva. A Fliquinha foi uma das experiências mais feéricas, iluminadas da minha vida. Primeiro, quando cheguei na cidade, levei um susto tão grande. Eu não estava preparada para tanta beleza. E o que me chamou muito a atenção, além de toda a maravilha, o colorido da cidade, a negritude da cidade, foi o fato da feira estar misturada com a cidade. Era uma coisa só, toda a cidade participando, nas escadarias da igreja, nas ruas, em todos os espaços, tanto os centros culturais, de cinema, disso, daquilo, no Beira-Rio. Era uma verdadeira loucura, parecia um filme. E eu estava inserida nessa maravilha. E o contato com as crianças foi bastante lindo, como sempre é. As crianças são um público para lá de especial, um público super honesto, porque se não gostar, não tem jeito. Então, se a criança participa e está envolvida, porque ela está gostando. Depois eu tive um encontro com o público adulto, foi muito bonito, foi lindo, emocionante. E, assim, o desejo que eu tive era de não voltar, de ficar lá pelo menos um ano, assim, morando, e sentada ali na Beira-Rio, e misturada com aquelas pessoas, com tantos movimentos, lindos movimentos, maravilhosos, de literatura, de candomblé. Eu fiquei apaixonada, eu nunca me esqueci. Ainda é um desejo que eu tenho. Eu te pedi, Mira, lembra, tantas vezes para voltar à Fliquinha. Ainda tenho um desejo de voltar à Fliquinha, quando todo esse pesadelo passar. Olha, Rosiana, para a gente foi uma experiência realmente incrível recebê-la e o seu contato com as crianças naquela ocasião. E, assim, com certeza, a sua vinda até aqui marcou também muitas pessoas, tá? Muitas pessoas conversam comigo hoje, ainda relembra o seu momento aqui. E uma dessas pessoas, ela está aqui hoje e ela vai conversar com a gente. É a Ana Luísa. Ela vai entrar aí agora para a nossa conversa. Ana Luísa, seja bem-vinda, querida. Ei, Ana, que linda! Eu acho que o que mais marcou, na verdade, não foi só a sua presença aqui na Fliquinha, mas a minha primeira experiência, minha primeira vivência, meu primeiro contato com poesia foi com um poema seu. Quando eu entrei no grupo Roxinol, que é um grupo de teatro e poesia, quando eu tinha lá 9 anos, que eles pediram pra gente procurar uma poesia da nossa preferência, pra gente recitar. E eu não tinha, apesar de gostar muito de literatura, desde muito pequena, eu ter crescido com a literatura de livros e gostar muito de ler, eu nunca tinha tido intimidade com poesia e poema. Então, acho que o poema Maleta foi um poema que... O primeiro, assim, um poema que eu enxerguei e consegui me identificar ou me encantar. E toda vez que falo de poema, de alguma coisa, é o primeiro poema que eu lembro, é Maleta. E acho que não só o poema, seu nome também. Toda vez que fala de poesia, de autores, acho que é o primeiro nome que eu lembro, que eu acho seu nome muito bonito, inclusive.
Eu acho essa letra muito linda. Então, Maleta é um poema que foi o meu primeiro poema, foi um poema que me marcou muito e sempre me levou assim, tipo, a pensar bastante, porque alguém tem uma coisa tão preciosa assim, perder uma coisa tão preciosa e ter e a qualquer momento, se você avise de qualquer maneira, avise por pensamento, avise como você quiser, que eu vou largar tudo e vou correndo procurar essa coisa preciosa. E eu acho que desde pequena eu tento procurar na minha vida, ao meu redor, a minha maleta. O que eu acho que é a minha maleta, que me marcou de tantas formas, que eu acho que eu penso o tempo todo na minha maleta, no que representa para mim. E acho que quando eu vou crescendo, ele vai se ressignificando mais e mais e mais, e nunca perde a magia. Eu estou impressionadíssima. Estou em estado de choque. Que coisa linda, né? Como um poema tão pequeno, pode dizer tanto quando ele encontra o seu leitor. É isso que acontece. O poema precisa encontrar o seu leitor. Eu acho que eu não sei, eu acho que a gente deu vontade de ouvir Maleta na voz de Ana. Ana, você lembra aí o poema para poder falar para a gente? Perdi uma maleta cheia de nuvens e de cores. Maleta onde eu carregava todos os meus amores embrulhados em neblina. Perdi essa maleta em alguma esquina de algum sonho, e digitando tristonho sem saber onde pôr as mãos. Se andando pelas ruas você vê a tal maleta, por favor, me avise por pensamento, que eu largo tudo e vou correndo. Gente, parabéns, viu, Ana? Obrigada aí por sua participação, por sua lembrança. Lindo, né, Rosiana? Esse encontro aí. Muito bonito. Eu tenho algumas experiências assim, de narrativas que deixa a gente, porque quando você escreve um poema, é igual jogar uma mensagem numa garrafinha no mar, né? Você não sabe onde vai chegar, nem o efeito que vai ter nas pessoas. E, de repente, quando te contam, é muita magia, é muito lindo. Olha, querida, muito obrigada. E eu espero realmente vê-la em breve aqui em Cachoeira, né? Assim, na Fliquinha. A gente sente muita saudade desse momento que você esteve aqui, da sua troca. Um beijo grande e obrigada mais uma vez por trazer essa memória aqui pra gente, tá? Obrigada, Mira. Beijos. Muitos beijos para todas. Tchau. Gente, não houve espaço para quem quis. O Cine Teatro Cachoeirano ficou completamente lotado. Num bate-papo musical para as crianças, o cantor e compositor Carlinhos Brau apresentou o projeto Pachuá e Para Mim, idealizado por ele em parceria com a Coelba, com o objetivo de conscientizar o público infantil sobre o consumo de energia. Então, chega mais, Cacique Brau, e conta pra gente como é que foi essa história. Esse ano a gente flica na rede, mas não com menos carinhos trocados. Essa festa literária internacional de Cachoeira resiste e, mais uma vez, se reinventa. E nesse 2021, tenho uma honra de estar aqui com vocês para rememorar minha participação na edição de 2016. Nossa, foi uma maravilha, viu? Imperdível. Reunimos uma turma boa e falamos sobre os cuidados e necessidades de respeito com o meio ambiente, com a nossa amada Mãe Natureza, através de histórias, né, contada ali com Pachuá e Para Mim e suas aventuras eletrizantes. Juntar música e literatura será sempre uma delícia. Parabéns a todos os organizadores da Flica e parabéns a todos que estão juntos aqui nesse abraço. Obrigado, viu, minha gente? Mas eu não esqueço de 2016, foi daquela maniçoba deliciosa em Cachoeiro, né, que você saía da feira e ia logo ali comer aquela coisa deliciosa, especial brasileira. Ai, que saudade. Bom, a Flica vai voltar e a gente vai voltar também a se encontrar e, claro, comer uma boa de uma maniçoba. Beijo!
Olha só, segundo Patrícia Camargo, ele é um autor infantil de mão cheia, que consegue levar a leveza de seus traços para as palavras e, ao mesmo tempo, lidar com assuntos profundos de maneira poética e linda de ler. É verdade. E o talento dele para a ilustração é marcante, como comprovam os prêmios Luiz Jardim, Jabuti, Açorianos de Literatura e Monteiro Lobatos, todos devido à sua obra. André Neves, querido, que prazer reencontrá-lo nessa cachoeira virtual. Traz aí as tuas memórias da Fliquinha 2016 para a gente. Olá, Mira, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado também por continuar com essa possibilidade de manter uma atividade artística, manter nas condições em que estamos hoje, o privilégio de poder levar às pessoas um pouco do que é e do que aconteceu na Flica ou na Fliquinha, que é onde eu participei com mais ênfase, e poder, dessa forma, fazer com que a cultura esteja presente na vida de todos, nesse momento em que estamos precisando tanto dessa cultura e que está sendo tão desvalorizada, mas, ao mesmo tempo, mesmo que as pessoas não enxerguem, presentes na vida de todos. Então, parabéns por manter essa memória viva através das memórias de quem já participou desse evento. Participar da Flica, da Fliquinha, foi algo fantástico. Para as pessoas que estão nos vendo ou que vão nos assistir, já que isso vai ficar gravado para a eternidade, foram momentos únicos na minha vida, porque eu estive presente não só em Cachoeira, como em outras cidades, porque o objetivo ainda é ampliar a essência do que é a Flica em relações a outros estados e outras possibilidades. Mas, voltando à minha participação em Cachoeira, teve coisas importantíssimas para mim. Primeiro, eu não esperava a repercussão do que é a Flica, do que é a Fliquinha, dentro desta cidade, onde eu pude estar no teatro, e esse teatro estava lotado de crianças, e essas crianças acompanhados pelas famílias. Então, eu entendo a literatura como algo maior. Eu sempre entendi a literatura dessa forma. E eu sempre soube que quando a família está ao lado da formação de leitores, esse amor, esse acesso ao livro e à leitura, ele se amplia. Então, a Fliquinha, naquele momento, por ser um evento cultural onde tem crianças, mas que traz um número grande de participantes, porque vão as famílias acompanhando, eu acho que a Flica propõe uma formação muito maior de leitores, porque leva um entendimento a essa família de que eles precisam estar juntos da educação na formação de leitores. Então, foi algo impressionante. Mas teve, além desta participação autoral, duas coisas que me marcaram bastante. Primeiro, conhecer a cidade, porque eu não conhecia Cachoeira, e é um povo acolhedor, é uma cidade linda que tem esse evento que eu espero que continue a provocar essas sensações literárias em toda a comunidade, porque eu sei que, além de Cachoeira, da comunidade, ele se amplia e várias pessoas visitam esta cidade por conta da Flica. Por conta dessas visitas, aconteceu uma outra memória muito interessante e que eu vou usar para contar essa história, porque, apesar de ter sido uma surpresa, foi algo muito especial para mim e algo que aconteceu de forma muito natural. Eu tive uma superlotação na minha apresentação para os leitores,
e sobrecarregou o espaço. Então, por conta da quantidade de pessoas, eles liberaram mais o acesso de algumas senhas, então eu tive que fazer a apresentação para o público que estava no palco, e mesmo assim, algumas pessoas ficaram pelas laterais, e eu tive presença de pessoas também no próprio palco, sentados no chão. E para vocês verem o poder que tem a Flickr dentro desta cidade, assim, atraindo pessoas de todos os lugares. E eu estava no meu momento de fala, provavelmente já há algum tempo falando, e havia uma pessoa do meu lado, uma moça do meu lado, e que eu comecei a perceber mais essa pessoa no palco. E aquela pessoa começava a me chamar a atenção, provocando a minha memória, e eu fui me envolvendo com aquilo, e na minha fala, vez por outra, eu olhava aquela pessoa sempre sorrindo e lindo. Isso começou um pouco a me desconcentrar, não a minha fala, desconcentrar o meu pensamento de memória. Até que, em um certo ponto, eu olhei, ela abriu mais ainda o sorriso, e aí eu me lembrei que havia sido uma amiga minha de infância mesmo, escolar, e eu lembrava o nome, lembrava tudo, e de uma forma muito natural, no meio do palco, aí eu peguei, virei, apontei e fiz assim, Luciana? Aí ela riu mais ainda e fez assim, sim. Aí eu peguei e fiz assim, gente, me perdoem, eu tenho que dar um abraço porque eu estou encontrando uma amiga de infância da minha cidade natal de Recife, que eu não sei o que está fazendo aqui, mas eu preciso abraçá-la. Ela levantou, as pessoas bateram palmas, acharam muito bonito, pelo que começaram eu parar no meio de tudo, por conta de uma memória boa. E ao final, eu pude estar com a Luciana, ela me comentou que mora hoje em Salvador, saiu porque viu, ela já me acompanha nas redes desde que da nossa infância, sabia que eu era um escritor, e foi a oportunidade dela me encontrar, então ela foi para Cachoeira, e inclusive depois da atividade, nós ficamos juntos conversando, e ela foi que me contou que ela não sabia como era o evento, então ela foi para Cachoeira, só que chegou, as senhas já estavam lotadas, ela não tinha como entrar, então ela implorou, dizendo, a gente se viu quando a gente era criança, por favor, deixe-me entrar. E aí concederam, contanto que ela sentasse no palco, ela ficou bem apertadinha no palco, e depois ela própria me levou para me apresentar a Cachoeira, claro que ela já conhecia, porque ela já mora há alguns anos em Salvador, e então essa foi uma das memórias que eu tenho do evento, porque me trouxe uma memória da minha infância, e a minha literatura é centrada na infância. Então todas essas memórias, elas mexem muito comigo, porque é uma afetividade que eu trago através da sensibilidade e transformo isso em histórias. Eu não sei se no futuro isso vai se transformar numa história, mas com certeza está dentro das minhas memórias especiais em todos os lugares que eu passei por conta da leitura. Olha, eu estou aqui, André, revivendo esse momento que você não sabe quanto. Eu lembrei agora, que bom esse programa, porque assim, eu também vou lembrando, vou trazendo as minhas memórias. Eu lembro exatamente esse momento que você levantou, parou e foi lá e abraçou Luciana. E assim, que bom, né? Esse é o poder de Cachoeira, né? O poder da Isso. literatura, o poder da Flickr, né? Que trouxe esse encontro para você, né? Especial. É assim, Uma outra coisa muito especial na Flickr é porque, além do evento, além das visitas, além da própria cidade, eu acho que o evento tem uma preocupação muito grande também na difusão de autores que são baianos, né? De autores que são daí da região. Então, existe algumas editoras, claro, nós moramos num país imenso,
E então existem pequenas editoras que ou eu sei de nome, ou eu já vi algum livro, mas eu não tinha tido a oportunidade de conhecer o catálogo. Então eu vi muitas editoras que estavam expostas aí. Eu trouxe muitas coisas de literatura que eu não tinha acesso. Então isso também é fomentar a leitura, né? Isso também é fazer com que as pessoas entendam de uma leitura brasileira, né? Nós vivemos num país muito grande e a literatura central do Brasil ainda está vinculada a Rio, São Paulo, um pouco Minas Gerais, que publicam bastante, mas a gente precisa difundir mais ainda esse Brasil grande, o Nordeste brasileiro, que temos talentos incríveis para a literatura, e que por conta de uma editoração um pouco centralizada nesses estados que eu falei, essa literatura fica presa na região. Então, para mim foi muito importante, né, conhecer algumas editoras e conhecer alguns escritores que aí publicam e fazem sua carreira. Ai, André, obrigada, viu, querido? Foi um Eu que prazer agradeço. vê-lo novamente, mesmo que seja aí no universo virtual, mas eu espero te encontrar em breve. Tá bom? Ok, eu quero deixar um beijo para todos, um beijo para vocês, para toda a equipe, que é uma equipe maravilhosa que faz esse evento acontecer. E para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que pela primeira vez estão sabendo deste evento, que no próximo presencial possam estar presentes para vocês verem o poder que a literatura tem de alcance quando algo é bem pensado, bem estruturado a favor do povo e da comunidade. Obrigada, um beijo grande para você. Beijo. Tchau, tchau, gente. Ela nasceu em Recife, foi criada em Salvador e radicou-se no Recôncavo Baiano. Formada em design pela UFBA, ela tanto escreve quanto ilustra os seus livros. O primeiro deles, Fabrincando, ensina as crianças a fazer brinquedos. Ela também é autora de Toim, Cadê Você? Então, vamos ouvir as lembranças de Tamires Lima na Fliquinha 2016. Conta pra gente, Tamires. Oi, gente, tudo bom? Oi, Mira. Tão bom estar aqui com você. A gente poder, né, falar um pouquinho, né, dessas memórias, né, que a Flica traz. Eu sempre foi um sonho para mim, né, estar participando assim da Flica, de compartilhar um pouco. E sempre foi um lugar que eu sempre fui, né? Todo ano eu já estava lá marcando lugar para poder conhecer o que ia ter, né? E aí, em 2016, eu pude apresentar o Fabrincando lá no teatro, né, para as crianças. E o que eu me lembro é que era tão lindo assim, né, que eu acho que chama tanta atenção a decoração da Flica, assim, a identidade visual e a decoração dos espaços. E quando a gente fala na Fliquinha, tu sabe, né, que é pensado toda uma cenografia. Aí eu lembro daquele espaço lindo, cheio de cataventos, em 2016. E aí que eu achei que tinha tudo a ver, né, com o tema do livro, Fabrincando. Porque como ele ensina a fazer brinquedos, eu achei que a parte da decoração toda de cataventos tinha tudo a ver, né? Não sei como foi, né, para escolher, né, o tema e tudo mais. Mas eu lembro que eu me senti em casa, porque estava no espaço todo decorado com temas de brinquedo, né, dos cataventos. Estava lá com o meu livro. E lá com aquelas tanta criança, e eu lembro que eu ensinei a fazer o primeiro brinquedinho do livro, que foi esse aviãozinho aqui de pregador. E as crianças tudo, eu quero, e a gente no ao vivo. Aí a gente falou, vamos fazer dois ou três para a gente sortear. Não sei se tu lembra, que era tanta criança levantando a mão. Foi mesmo. Foi uma confusão, não foi? É uma confusão gostosa. Com certeza.
É isso. Aí não teve Eu queria até isso. te perguntar sobre isso, Tamires, assim, porque o seu livro tem uma particularidade, né, que é ele estimula muito a imaginação e a criatividade das crianças, né, em fazer os seus próprios brinquedos. Eu queria até que você contasse um pouco sobre essa experiência, né, de viver esses momentos aí, como esse momento da Fliquinha, de construir brinquedos com as crianças, né? O que é que a Tamires percebe nesse contato com as crianças ao construírem os seus brinquedos? Então, o que eu percebo é que, assim, você pode dar um brinquedo pronto para uma criança, como você pode fazer o brinquedo com ela, né? E quando é feito por ela, ela sente uma conexão, né, de dizer eu que fiz, a minha criação, né, no mundo. E aí eu via coisas tão lindas assim, né, do momento de fazer mesmo para ele, para alguns era eu fazer o brinquedo e guardar para sempre, assim, né, de falar como um tesouro precioso assim. E para outros, brincar era fazer, não era necessariamente ficar com o brinquedinho, né? No fim. Mas eu via como, assim, né? A gente tem visto, né, com o passar do tempo, que você pode falar que tem computador, que tem as redes sociais, que tem tudo. Mas criança é criança, se você sentar com paciência, ensinar, falar, vamos fazer, dar os materiais, elas têm essa conexão, né, de mexer com material, mexer com terra, de imaginar, de criar todo mundo a partir daquilo que ela está fazendo, né, que ela está criando. E aí você vê essa importância para elas como autora, né, desse processo, né? Assim como a gente é autora e ilustradora de livros, eles são autores e ilustradores de seus próprios brinquedos. E aí, assim, por exemplo, eu lembro de uma menina que, numa dessas oficinas de brinquedo, estava pintando o aviãozinho todo de cinza e umas bolinhas amarelas e uns risquinhos, assim, vermelhos. E eu perguntei, por que você pintou assim? Qual foi a sua intenção? Aí ela, eu estou pintando do meu tempo favorito, porque eu adoro a chuva. Eu adoro a chuva e os trovões e depois quando o sol aparece. Então, você vê que tem um porquê, né? Que ela está fazendo e está brincando enquanto está criando. Isso, para mim, que é o mais importante, sabe? De ver a criança se sentindo parte. Você falou aí uma coisa muito importante. A criança expressar através da construção do brinquedo o seu momento, o momento que ela está vivendo, as coisas que ela pensa, né, sobre o mundo que cerca. Então, essa observação também é muito importante para os pais, por exemplo, entenderem os seus filhos a partir da construção dos brinquedos. Além, é claro, desse encontro aí que você provoca com seu livro entre pais e filhos também, né? Eu acho muito importante que, né, que a gente escute mais, né, a criança, veja ela, entenda a criança como um ser, né, pensante, um ser que cria, um ser que tem necessidades, que tem um espaço para se expressar. Então, eu acho que a Fliquinha é muito importante para isso, né, que é toda preparada pensando para elas e com elas, né, eu acho. Ô, Tamires, obrigada, viu? Obrigada por você ter compartilhado essas memórias aqui com a gente. É muito especial mesmo esse encontro aí que você provoca através do seu livro Fabrincando, né? Que é uma publicação sua com a Solis Luna, que é uma editora aqui nossa, baiana, e que faz a alegria de tantas crianças e o encontro de tantas crianças com seus pais, com seus professores. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Um beijo. Beijos. Pois é, gente, a nossa festa não seria possível sem o suporte dos nossos patrocinadores e apoiadores. O governo do estado da Bahia apresentou a Flica 2016, que teve o patrocínio da Oi e da Coelba através do Faz Cultura Governo da Bahia, com apoio do Oi Futuro, Prefeitura de Cachoeira, Caixa, Governo Federal e Odebrecht. Nós, os realizadores, Kali e Content, agradecemos e celebramos esse suporte fundamental na história da Flica e da Fliquinha.
E para você que está chegando agora, este é o Flica na Rede, uma série de programas com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo, a festa mais charmosa do Brasil. E olha só, a gente está aqui vibrando positivamente para que a vacina chegue logo para todo mundo e a gente mande a pandemia embora das nossas vidas. E assim, você pode se encontrar com a gente aqui na charmosa Cachoeira, essa joia do recôncavo baiano, e compartilhar com a experiência da Flica com toda a sua família. A celebração da palavra escrita, contada, cantada, rimada através da arte de ler e contar histórias. Foi um momento de descontração, de envolvimento e descobertas através de atividades repletas de livros, contos, poemas e imagens, a participação de Regina Campana na Fliquinha 2016. E aí, vamos saber das suas memórias? Me, a, ma, ne, e, ne, mané, pe, i, pi, mané, pi, pe, o, po, mané, pi, po, se, a, ca, mané, pi, po, ca. Que bom recordar, com essa música agora também, o momento do Fliquinha, que momento lindo, maravilhoso. Foi muito bom, quantas crianças ali participando, escutando histórias, cantando, falando poesias. Ah, que momento maravilhoso, momento de deslumbramento, de encantamento. Tudo que nós gostamos, tudo que nos afeta, nós queremos passar para o outro. E quando você passa por o outro, é uma imensa alegria. Obrigada, obrigada pelo convite e obrigada por poder estar aqui partilhando com vocês esse momento maravilhoso que eu tive. Toda história entra por uma porta e sai pela outra, e quem quiser que conte outra. Psicóloga e escritora desde criança, ela tem se dedicado a estudos e pesquisas sobre a literatura infantil. Na Fliquinha, em 2016, lançou seu primeiro livro, O Gosto do Morango. Chega mais, Nathalie. Vem compartilhar com a gente essas memórias da Fliquinha 2016. Olá, Mira, querida. Como vai? Que prazer, que honra estar aqui hoje com você mais uma vez, nesse espaço tão cheio de magia que é a Fliquinha, né? Então, assim, estou muito feliz e agradeço a oportunidade. O prazer é nosso recebê-la aqui hoje, nessa versão virtual, né? Verdade. Conta pra gente aí o que é que te marcou naquele encontro que tivemos no Cine Teatro Cachoeirano, em 2016. Pois é, tantas coisas me marcaram naquele dia. Se eu fosse escrever, seria uma lista interminável, né? Mas eu vou começar com o brilho no olhar das crianças e dos adultos também que estavam presentes naquela plateia, naquele dia, quando Catuxa e Ariela, que são artistas que representaram a história do Gosto do Morango, né, de forma teatral. E eu senti a emoção das crianças, a vibração e como elas viajaram naquele texto que estava sendo encenado. E ali, realmente uma emoção muito grande me invadiu e eu me dei conta da responsabilidade. A ficha caiu, né, da responsabilidade, da grandiosidade que é você escrever um livro para crianças. E a Fliquinha me deu a oportunidade de sentir essa emoção. E eu lhe digo mais, eu sou uma outra pessoa depois da Fliquinha. Então, é uma Nathalie antes e uma Nathalie depois. Na verdade, é uma mudança de lugar, de fato, na minha vida. Muito marcante. Então, foi um dia muito emocionante para mim. O lançamento do primeiro livro, né? Um livro infantil, que eu acho que as crianças, na verdade,
não é um público fácil, né, de se inscrever, tem que se ter muito cuidado com isso, muito respeito, muita ética, enfim. Então, ali eu realmente senti a minha missão, né? E a partir de então, eu acho que algo me impulsionou a tentar ser melhor, não só com os próximos livros, mas também como pessoa, sabe? E muitas outras coisas eu passei a fazer depois dali, porque é um chamado muito grande que a Fliquinha faz com a gente. Ela lhe traz para uma realidade muito forte. É uma energia muito poderosa e, assim, é como se tivesse ali se apresentado para mim um novo mundo, que até então, às vezes, você não tem a oportunidade de se dar conta diante de uma festa tão linda, de um encontro de tantas energias, de tantas pessoas que estão ali para receber, né, o que você tem para oferecer e a oportunidade que você tem de compartilhar um projeto que é feito com muito amor e dedicação, né? Então, assim, para mim, aquele brilho no olhar e a minha transformação muito grande após a Fliquinha, assim, é algo que eu não esqueço. E todos os dias eu lembro e devo à Fliquinha e a esse momento a pessoa que eu sou hoje. Porque até estudante de medicina eu já virei, viu, Mira? Então, o próximo livro já está, né, no forno, mas por conta da pandemia, dessas dificuldades todas, a gente ainda não foi possível realizá-lo, mas, assim, o que eu tenho a dizer, o meu depoimento é de muita gratidão pela oportunidade que tive de poder vivenciar o que vivenciei e de sentir e de me transformar, porque ali realmente foi um chamado e eu tive consciência grande dessa missão e da responsabilidade que é escrever um livro, né? Então, para mim, isso foi muito marcante. Agora, é assim, você está falando desse encontro, né? E agora teve um ponto muito importante, porque você escreve seu primeiro livro, traz uma história inclusiva, né? Que é uma questão que, na programação da Fliquinha, eu e Lília, que somos as curadoras, sempre nos preocupamos em tocar em alguns pontos, né? Em trazer autores que tocam nesses pontos. Um desses pontos é a inclusão. E aí, eu gostaria que você contasse para o público um pouquinho da história do gosto do morango. Sim. Na verdade, é um tema que nós vamos ter que conversar sempre, né? Porque o preconceito existe e as pessoas precisam se modificar e trocar de lugar, né? Trocar de olhar ao enxergar uma pessoa com deficiência, por exemplo, né? Então, eu acho que o papel de um escritor, de um autor, né, que fala sobre inclusão é esse, de instigar com as crianças, com os pais, com as famílias, esse novo olhar. Um olhar que eu tento trazer no livro para que não seja um olhar diferente de que é apenas um detalhe, como o detalhe de um cabelo, como a diferença de cor. Uma pessoa que traz uma deficiência física ou intelectual é apenas um detalhe, como nós todos temos deficiência. Então, a personagem do livro, a Duda, ela tem muitas qualidades e muitas possibilidades, e a família dela no livro, de forma implícita, eu deixo para que as pessoas percebam que, assim, ela é encarada como um detalhe apenas, como uma cor de olho diferente, né? Uma cor de cabelo diferente, e não como um lugar de vítima. E as pessoas, inicialmente, quando estão em contato com a pessoa com deficiência, às vezes as atitudes são sempre de preconceito e de achar que aquela pessoa não tem possibilidades. E no livro eu mostro, no final, que ela tem grandes possibilidades e ela conquista todos pela pessoa que ela é, e que a deficiência física dela é apenas um detalhe mesmo, de fato. E eu acho que a gente tem que enxergar dessa forma. Então, a minha preocupação com o livro era de instigar esse olhar para que as pessoas pudessem mudar essa visão de preconceito e passar a enxergar como uma diferença, como todos nós somos diferentes.
e não como algo que diminua ou que diferencie de uma forma negativa, né? Porque às vezes o preconceito nos impede de olhar uma grandiosidade que tem por trás de uma pessoa, porque o preconceito faz isso. E é isso que o livro infantil, que fala de inclusão, quer derrubar, quer acabar, quer transformar, quer provocar numa família, numa reunião de leitura, numa escola, numa rodinha de leitura na biblioteca. É essa a missão do livro que fala sobre inclusão. Pelo menos essa é a minha visão. E foi o meu objetivo. Obrigada, viu, assim, por fazer esse nosso encontro com Duda, né? Tanto para os adultos quanto para as crianças. Foi muito marcante e vê-la dando esse depoimento tão emocionado sobre a Fliquinha. Eu também fico aqui tocada, né? Não sabia, a gente está conversando sobre isso agora, mas eu quero te agradecer por compartilhar essa memória tão importante desse momento tão marcante nas nossas vidas aqui. Muito obrigada. De fato, eu agradeço profundamente a vocês, porque foi um momento muito marcante, emocionante, especial e transformador. Um beijo grande, querida. Um beijo grande. Tchau. Este é o Flica na Rede, especial de memórias da Fliquinha 2016, encerrando esse sábado de intensas lembranças com grandes nomes da história da Flica, a Festa Literária Internacional de Cachoeira. Amanhã às 9, pode aparecer por aqui, pois vamos relembrar quais foram as memórias da Fliquinha 2017. Agora, vamos relembrar outras atrações que fizeram parte da programação da Fliquinha 2016. Contação de história com Hélio Leites, bate-papo com as autoras Lídia Ortélio e Adelice Souza. A Casa de Barro marcou presença mais uma vez com a peça infantil Eu Vi o Rio Rir. Shows do Grupo Étnico Cultural da Bahia, do Playgrude e do Pé de Moleca. Palestra do Apocalipse ao Éden com Eduardo Spor. Teatro de bonecos com o Grupo A Roda. Exibição do filme O Começo da Vida e debate com a psicóloga Cláudia Mascarenhas. Show de mágica com o mágico Mingau. Sessão Fice na Fliquinha. E a peça Imagina Só, com a companhia Novos de Teatro. Olha só, gente. Ela criou o projeto Irê Aió na comunidade do terreiro Ilê Axé Opor Afonjá. Essa é uma das iniciativas dessa baiana formada em História pela UCSAL, mestre e doutora pela UFBA, que se dedicou a escrever livros também voltados ao público infantil, como A Galinha com Quem, que lançou na nossa festa literária. E encerrando as memórias da Fliquinha 2016, saúdo a querida Wanda Machado. Conta pra gente, Wanda, quais as memórias que você guarda desse nosso encontro aqui no Cine Teatro Cachoeirano. Muito obrigada pelo convite, né? Fiquei muito contente, estou muito contente com o convite. E as lembranças da Fliquinha são lembranças lindas, né? Cachoeira, para mim, já é uma festa, já é o lugar onde... lugar da minha infância. Eu nasci em São Felipe, para vir para Salvador, teria que passar por Cachoeira, passar uma noite em Cachoeira. Então, é um lugar que eu sinto todos os cheiros, todos os sons. E a Fliquinha foi muito especial. A Fliquinha foi quando eu lancei meu primeiro livro infantil, dedicado à minha neta Maitê. Então, foi um momento
de muita festa, de muitos encontros. E interessante é que depois da história para as crianças, apareceu toda a minha família. Então foi um tombo no meu coração, né? Junto com toda aquela festa, aquele encanto, né, que é Cachoeira, aquele encanto que era encontrar os estudantes de Cachoeira, onde eu estava colaborando na universidade. Enfim, foi um momento assim bastante significativo, por todos os motivos, né? Eu fui com o Teatro Griot, nós estávamos juntos, né? Rafael, aquela turma. Então, nós apresentamos a história cantando, dançando, brincando, né? Eu achei que foi o jeito mais perfeito que eu tinha para apresentar aquela história. Foi realmente com o teatro que eu participo também com muita honra. Então, a ideia da história da galinha em muitos lugares, né, do continente africano. Você não brigue com a criança, conte uma história. Então, essa é um vínculo muito especial. E a história da galinha é uma história de transformação, né? Então, esta história nos prende e nos move, né? Me move cada vez que eu conto, porque eu vejo de fato que as coisas, as situações, comportamentos que se transformam. Então, essa história eu vi acontecer coisas importantes na escola, né? Lá na escola do terreiro, né? Eugênia Ana. Duas crianças conversando, uma amassa o papel e joga. A outra fez assim: ô rapaz, você não muda. Você não está vendo que isso vai dar mais trabalho à Dona Maria? Rapaz, até a com quem mudou e você não muda. E o outro, mais que depressa, correu, pegou o papelzinho e jogou no lixo. Então, todas as histórias que nós contamos, já que é um princípio básico da escola, contar. Mesmo que você conte história, geografia, ciências, você contar, você dialogar com a árvore, abraçar a árvore, né? E eles se reconhecem na natureza, que afinal de contas tudo é natureza. Se todo o pensamento envolvesse essa ideia de natureza, nós somos natureza, a natureza somos nós, talvez ninguém tacasse fogo nas florestas, a gente tivesse uma outra formação. Mas isso também é usado para cuidar do meio ambiente, e esse meio ambiente inclui a nós mesmos, pessoas, crianças, e sala de aula. Então, não precisa fazer discurso com a criança, ele mesmo vai entendendo. E a outra questão também que foi muito interessante é porque tem palavras em Iorubá. Então, a com quem ela saúda as pessoas, né? Iguaró, Igualé, né? Que, na verdade, a tradução deste bom dia em Iorubá é não morra nesta manhã. Né? O bom dia é não morra nesta manhã. Iku Aró, né? Iku Alé, bom trabalho, não morra neste trabalho. Então, há questões diferentes da comunidade, inclusive, e da estrutura da literatura africana, que é oral, né? E de compreender essa cultura africana, essa oralidade, essa história, como coisa nossa. Porque eles pensam que só existem duas línguas no mundo, que é português e inglês, ou talvez espanhol, mas eles pensam só em português e inglês. E é uma oportunidade de se falar da ancestralidade, né? Desses nossos ancestrais que trouxeram
de viver, um outro modo de se comunicar, um outro modo de lidar com a natureza, como só os indígenas também sabem fazer. Na verdade, todo esse trabalho foi precursor da Lei 10.000, né? Então, toda essa... Tudo isso nasceu muito antes. Você falando aí a gente tem uma pessoa aqui, Wanda, que eu acho que também tem uma memória especial ligada a você e a talvez esse momento que você viveu aqui. Eu vou chamar ela aqui para nossa conversa, tá bom? Eu vou chamar aqui para nossa conversa a Luciana Brito, que é professora aqui da UFRB e vai compartilhar com a gente aqui também a sua memória. Luciana, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Agradeço a Flica pelo convite, pedir a benção à professora Wanda. Que nossa mãe Oxum nos abençoe. E dizer que eu tenho a alegria de ter a professora Wanda como minha colega historiadora e também como minha colega do mestrado de História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas da UFRB. Dizer que é das grandes alegrias que a UFRB me dá, né? A primeira vez que eu ouvi a professora Wanda, eu era aluna do professor Biratã Castro de Araújo, e eu era estudante de graduação do curso de História da UFPA. Então, nas atividades do CEAL e também em atividades que nós começamos a desenvolver no Ilhéachel Porconjá, nós conhecemos o trabalho da professora Wanda na escola do terreiro, né? Então, anos mais tarde, eu encontro a professora Wanda como minha colega, a qual eu cito muito nas minhas aulas no curso de História da UFRB. Sobre essa memória afetiva muito forte que eu tenho com a professora Wanda, talvez ela não saiba, eu já disse isso alguma vez em alguma banca em que nós participamos. A primeira delas é sobre a forma como ela trata a criança como um ser inteligente, ativo e agente histórico, agente do processo de educação. E eu sei que a professora Wanda tem esse olhar sensível, não só pela sua formação como professora, mas também pela vivência no terreiro de Candomblé, né? A gente pede a benção à criança, né? Há crianças que estão num outro referencial de tempo, ela pode ser uma autoridade diante de um adulto, né? Então, ela é um ser muito delicado, muito caro para nós. Então, a forma como a professora Wanda nos ensina sobre a responsabilidade do professor e da professora a respeito da criança, como ela diz, é um troféu que a mãe entrega para o professor e para a professora, né? Aquela cena que a senhora descreve da mãe que entrega o filho à professora na porta da escola, enxugando com a toalhinha, eu me vi reproduzindo anos mais tarde com o meu próprio filho, que agora, na quarta aqui do lado, tem uma aula pela internet. E aí a gente fala, né, professora Wanda, da tristeza desse ritual de passar nosso filho não poder acontecer. E o segundo momento que eu fiquei muito emocionada e que eu encontro a professora Wanda, que tem mais a ver com a Flica, é no lançamento da Galinha Coquém, livro que o meu filho tem, né? E que tem uma importância afetiva muito grande para mim, por dois aspectos, porque foi um momento de desmistificar para meu filho o candomblé, que é o nosso espaço religioso, como um espaço austero de adultos, né? É um espaço de histórias, de vivências, e que ele faz parte, divertido, né? Sobretudo, e de ensinamento, na minha busca por um referencial mitológico que não fosse eurocêntrico para o meu filho, e também nessa forma de narrar a nossa ancestralidade, especificamente através da Galinha Coquém, de uma forma, eu não vou dizer somente lúdica, mas eu vou falar sagrada, divertida, né?
um sagrado divertido, que a gente se envolva, que a gente aprenda, que a criança tenha a alegria de estar ali, da performance das pessoas. Então, a gente sabe que o candomblé também tem uma face, um momento de austeridade, de seriedade, mas também tem um momento de festa, tem um momento de ensinamento, tem um momento de alegria. E a quebra do estigma do espaço religioso como um lugar em que a criança tem que ficar quieta e não participa, não é que ela tem que esperar ficar adulta para entender. Então, a galinha coquém e o frisson das crianças no momento da performance da obra foi muito emocionante para mim. Meu filho não estava presente, mas eu fiquei muito emocionada. Então, todos os dias que eu leio e que eu encontro a professora Wanda, é uma referência para mim de como ser professora e como ser, para as crianças da minha comunidade religiosa, como ensinar e aprender os nossos referenciais ancestrais. Então, eu agradeço. Obrigada, viu, Luciana? Muito obrigada por compartilhar aí essa sua memória aí, e esse seu depoimento é muito importante para a gente. Não é não, professora Wanda? É mais do que importante, né? É revigorante. É vigorante. É muito importante. Eu sou muito grata a você, Luciana, muito grata a você. Eu acho que você representa tudo que é bom para uma professora candidata anciã. Escutar num momento desse é muito bom, muito bom. Muito grata, Luciana, muito grata. A gente também muito agradece. Grata por sua sensibilidade. A gente também agradece, professora, por ter trazido e compartilhado essa memória tão especial aqui para a gente, viu? Um beijo grande. Muito grata, muito grata. Oi, gente, esse foi o Flica na Rede, especial Fliquinha 2016. Olha só, conversamos com Roseana Murray, André Neves, Wanda Machado, Silvana Oliveira, entre outras atrações. O Flica na Rede tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E olha só, gente, amanhã tem mais, viu? Vamos reviver as 3 últimas edições da Fliquinha. Então, sintoniza aqui no canal da Flica no YouTube a partir das 9 para a gente reviver as memórias da Fliquinha 2017 num bate-papo especial com Renato Morricone, Carolina Bacelar, o Palhaço Espiga, entre outras atrações. Então, eu te espero às 9 aqui no canal da Flica no YouTube. Um beijo e até lá!